por ter salvado o Vasco da Gama no ano passado do rebaixamento, por tudo que ele vem fazendo esse ano também. Verratti, o melhor cabeceador da América do Sul, um dos melhores centroavantes do país aí também. Parabéns, feliz aniversário, feliz cumpleaños. Muito bem. Relacionado já tem aí? Saiu a lista de relacionados também. Pro jogo do Vasco contra o Atlético Mineiro, o que tá diferente aí nessa lista? Na verdade é contra São Paulo, né? Porque joga amanhã no Brinco de Ouro, 9h45, só que tinha essa expectativa, É mesmo, Fernanda. o Galo é sábado, dia 19 de outubro. Isso, para saber se o Vasco iria com o grupo principal ou não, visando a Copa do Brasil. E o Vasco está com o grupo principal. 2 jogadores não foram relacionados nessa lista. O Jair, que vinha treinando normalmente, está no processo de transição final, tinha até uma expectativa dele ser relacionado para agora, mas ainda está numa última etapa e a tendência é que ele seja relacionado para a partida contra o Cuiabá. E o Vitor Luiz teve um problema muscular, um edema na coxa, e por isso também ele foi preservado para essa partida, justamente visando ao jogo contra o Galo. De resto, o grupo do Vasco principal vai viajar para Campinas para jogar contra o São Paulo no Brinco de Ouro, nesse Brasileirão. Você pensaria muito nesse jogo ou eu, se fosse vascaína ou se eu fosse treinador? Você escutou o que eu falei pro Pedrosa no off antes do programa começar? Escutei. Ah, então tá. Então você foi bem na pergunta. Porque eu não levaria nenhum titular para esse jogo. Falei isso pro Pedrosa. Faria basicamente o que o Flamengo fez aí recentemente, quando não viajou para pegar o Grêmio com os principais jogadores. Eu deixaria todo mundo no Rio de Janeiro, o time titular inteiro no Rio de Janeiro. Não pensaria nesse jogo. Primeiro, não sei como que está o gramado do Brinco de Ouro, vou ser bem sincero. Não sei se está um gramado ruim, se está em bom estado. Segundo, se o Vasco perder para o São Paulo, vai mudar muita coisa? Não é crise. Não. Estamos falando de um São Paulo que vai focar no Campeonato Brasileiro. O Vasco está de maneira bem tranquila no Campeonato Brasileiro, dentro das suas pretensões, não pensa mais numa queda para a Série B, está dentro ali do limite. Se perder esse jogo, no futuro, o Vasco pode correr atrás de pontuação para garantir, quem sabe, uma vaga na pré-Libertadores. Eu ficaria no Rio de Janeiro, inclusive com o Rafael Paiva, no Rio de Janeiro, treinando o time titular. E colocaria todo mundo para dormir no negócio lá do Felipe Coutinho. Eu faria de fato isso, eu não estou brincando, não. Olha, gente, o Vasco pode chegar na final de Copa do Brasil, gente. Talvez seja o jogo mais importante do Vasco nos últimos, 5 anos, talvez. Talvez não, eu tenho certeza. Nos Olha últimos aí, 7 anos. Como é que vai? Eu tô contigo, Venê. Você vai botar o Verratti no Brinco de Ouro para jogar? Eu não botaria. Eu acho que, pensando no que eu conheço de comissão técnica do Vasco, tá? Ele levou o grupo todo justamente para o grupo todo treinar junto, para ele poder não despriorizar esse jogo, digamos assim, não cagar para esse jogo, podemos dizer assim no português mais claro, e aí ele levou o grupo todo. Se ele vai utilizar o grupo no jogo, eu acho muito difícil. Até porque não vai ter treino sexta, né? Vai ser oba-oba na visão do Pedrosa. Treino aberto é oba-oba. Não é oba-oba. Vai ter o treino aberto, afinal, não é isso, Pedrosa? Vai ter? Tá vai ter o treino aberto. 9 horas da manhã, sexta-feira, São Januário. Olha a cara dele. A Força Jovem divulgou esse treino aberto. Ontem eu mandei para ele, Fernandinho. Ó o oba-oba, hein? Olha só. Não é oba-oba, Pedrosa. Eu não gosto. Eu adoro, acho massa. Eu não gosto porque é o seguinte, não é que eu seja contra o treino aberto, eu acho que é muito importante a torcida estar ao lado do clube, mostrar também para esses jogadores o que é a torcida do Vasco, dar a oportunidade para muita gente, principalmente com essa polêmica de ingressos, poder apoiar lá, porque vai ser entrada franca, digamos assim. Então, assim, isso tudo é muito legal. Mas com a semana do Vasco cheia, como é jogar contra o São Paulo na quarta-feira, o grupo todo lá, na quinta-feira praticamente não vai ter tempo para treinar, no meu entendimento, falando de campo e bola, eu acho que o Vasco tinha que utilizar esse último treino para treinar pênalti, para treinar bola parada, para treinar uma jogada ensaiada, para treinar algo que vá fazer diferença. Já treinou! Eu não gosto. Os homens estão aí o ano inteiro Era só fazer o que a gente sugeriu aqui, ó. Fica todo mundo no Rio treinando. Isso. E aí na sexta faz o oba-oba lá pra torcida. Eu acho que não era o momento para ter treino aberto. Mas o que eu acho, eu deixo de achar, também não faz muita diferença. Olha aqui. O que eu tô falando é que eu prefiro treino dos jogadores focados na Copa do Brasil do que uma festa na sexta-feira. Eu não gosto muito desse clima de festa em sexta-feira. Festa é no dia do jogo. Mas você adora fazer um sextou, adoro né? Festa. Mas o clima do Vasco não é esse. O clima do Vasco tem que ser de foco e não de festa. Eu não acho barato. Ô, Pedrosa, vem cá. Ontem a gente falou sobre a polêmica envolvendo a venda de ingressos irregulares para essa semifinal da Copa do Brasil, entre o Vasco e o Atlético Mineiro, o jogo no sábado, né? O clube acionou a delegacia, Pedrosa. Que história é essa? Lembrando que a gente trouxe esse áudio aí de uma autora, né, ainda desconhecida, onde ela fala sobre um possível esquema de venda de ingressos antes mesmo da venda de ingressos para o público geral
abrir para os sócios, no caso, e aí o Vasco da Gama apurou, investigou, dentro dos seus limites, e encaminhou o caso para a 17ª Delegacia de Polícia, que aí fica lá em São Cristóvão, justamente onde o Vasco reside, digamos assim. Então, esse caso está nas mãos da polícia. Eu acho que esse foi o movimento mais correto. Ninguém melhor do que a Polícia Civil para poder investigar, para poder ter acesso ao sistema, para poder ver, de fato, quem fez esse áudio, se esse áudio é verídico, se esse áudio acaba comprometendo aí o sistema do Vasco da Gama. Eu já falei aqui, eu lamento muito tudo o que aconteceu ontem, não é só por conta desse áudio, não. O sistema de ingressos de venda do sócio gigante é horrível, a verdade é essa, é horrível. Eles sabiam que ia ter essa demanda, eles sabiam que a torcida do Vasco é grande e o site caiu. Eu, por exemplo, tentei comprar ingresso 2 vezes ontem, e foi o caso de muita gente. Em quantos minutos os ingressos esgotaram? Não, mas é porque são ondas, Fernanda. São 5 ondas. Sim. A do estatutário, aí os 5 estrelas, 4 estrelas e por aí vai. Só que essas ondas eram muito curtas entre uma e outra. Então, assim, o site sobrecarregava. Qualquer pessoa da primeira onda estava lá no site quando estava aberto a 5ª onda, por exemplo. Sim. Então, assim, foram muitas pessoas. O Vasco tem 68 mil sócios torcedores. Tinham 190 mil pessoas no site. Mas, desculpa, eu te interrompi. Você estava tentando comprar ontem 2 ingressos? Não, na verdade eu estava tentando comprar 2 vezes, né? Porque como deu essa falha no sistema, o Vasco abriu na parte da tarde novamente os ingressos. E aí existe uma coisa chamada biometria em São Januário, que você já tem cadastrado lá no sistema. Aí quando você comprou o ingresso, erro de biometria. Assim como eu, várias e várias pessoas falaram. E quando a gente fala assim, eu estou falando de mim, tá, Fernanda? Mas o jornalismo aqui é serviço social. Se a torcida do Vasco da Gama está tendo um problema grave para comprar ingressos, por mais que São Januário tenha 18 mil lugares apenas, é um problema do sistema. Ninguém quer regalia, ninguém quer vantagem, as pessoas só querem ter o direito, por pagar o sócio torcedor, que não é nada barato, são R$300 por mês, que você tem para tentar comprar um ingresso. As pessoas só querem ter o direito de tentar comprar o ingresso. Não é garantia de que vai conseguir, é o direito. E o sistema da Eleven Tickets, junto com o sócio gigante, foi uma vergonha ontem. As pessoas não tiveram o direito de comprar o ingresso. Isso é muito delicado, né, o Vene? Isso quer dizer que São Januário está bem pequeno já para o Vasco da Gama, né? Enquanto o Pedrosa falava. A torcida apaixonada do Vasco da Gama, né? Agora, por outro lado, eu também não era a favor de botar esse jogo no Maracanã, por exemplo. Você não era? Não era a favor. Eu acho que o Vasco... Mas o Botafogo joga 18, o jogo seria 19, o Botafogo joga contra o Criciúma no dia 18, sexta-feira, 8 da noite. Para respaldar o que eu penso, a gente trouxe aqui um jogador do Nova Iguaçu, na ocasião, que ele mesmo falou que a pressão não era muito grande, a acústica não ajuda. E dentro de São Januário, o Vasco é muito forte. É uma das equipes mais fortes em encarar jogando em seu estádio. Justamente pelo formato, independentemente do momento que o Vasco esteja vivendo, se é momento bom ou ruim. Mas o Vasco é um caldeirão, de fato é um lugar hostil para o adversário. Embora o Barbieri tenha dito naquela ocasião que era hostil para o próprio Vasco, mas eu discordo totalmente dele. Mas, enfim, eu acho que tinha que jogar em São Januário, mas é óbvio, São Januário está ficando pequeno demais para a torcida do Vasco da Gama. Ô, Pedrosa, teve boa notícia também no Vasco, Sim. né? O Meia Paulinho voltou a treinar com a equipe, foram 9 meses, né? Que separou o dia da lesão, né? Que tirou ele por parte da temporada e agora o jogador entrou nessa última fase de transição para voltar a jogar. Já tem uma previsão de retornar aos gramados, Pedrosa? Ele deve ficar mais um mês aí se preparando junto com o grupo. Mesma situação do Jair, né? O Jair, por exemplo, está há 3 semanas já treinando com o grupo do Vasco da Gama, mas ainda não foi relacionado. Vai completar um mês e vai ser relacionado, deve ser relacionado para a partida contra o Cuiabá. Então eu só penso no Paulinho aí, bem naquela reta final de temporada mesmo, até porque ele tem que ganhar confiança, uma lesão no ligamento cruzado anterior não é fácil, não é só sobre você estar recuperado. Muitas vezes está aqui, ó, de você não ter medo de uma dividida, de você não ter medo de fazer um movimento. Então, sem dúvida alguma, é um baita de um retorno. A gente espera que o Paulinho volte a praticar o futebol que ele tem. A gente fica alegre também pelo atleta voltar a fazer o que ele mais gosta, mas, obviamente, não tem por que criar nenhuma expectativa para 2024. Eu acho que o Paulinho e o Jair também são jogadores que vão agregar e muito em 2025. A gente acaba esquecendo, né? Porque foram 9 meses, é tempo para cá. É uma gestação, nasceu um bebê, né? Exato. Para o retorno do Paulinho. Mas a gente precisa lembrar aqui para o torcedor, o do Vasco lembra, mas dos outros que assistem a gente,
como que ele foi um jogador importante. Chegou, e a gente até brincou. Sabe como é que a gente sabe que o cara é bom? Porque o scout do Botafogo Foi mesmo. olhou o Paulinho Paula, né? É verdade. E ele entrou, trouxe a família que é toda vascaína, ele também, e começou a jogar uma bola muito redonda, Vini Casagrande. Não é à toa que durante esses 9 meses, olha a quantidade de vezes que a gente mencionou o nome do Paulinho, porque de fato é um jogador que faz muita falta à equipe do Vasco da Gama. E não é só pela titularidade dele, digamos assim, que ele era titular, mas também o Vasco tem uma opção. Por exemplo, quando o Hugo Moura ou o Cocão, enfim, jogadores da posição não tiverem à disposição, tem o Paulinho retornando. Então, querendo ou não, é um reforço caseiro. É assim que eu posso definir esse retorno do Paulinho, mas sempre lembrando ao torcedor, não fique com uma expectativa muito alta que no primeiro jogo dele no retorno, ele vai voar, comer a bola e vai ser aquele Paulinho antes da lesão. Nunca se sabe. A gente tem que dar uma margem de tempo para esse jogador se readaptar. Existe um medo também de se machucar novamente. É um ser humano, não é uma máquina. Muito bem, e hoje tem Brasil e Peru pelas eliminatórias da... Portanto, cara, você conseguiu acompanhar nesse momento todas as informações do Vasco da Gama, já com a lista de relacionados já divulgada, já ir fora desse confronto no Brinco de Ouro da Princesa, Vasco da Gama e São Paulo. Vasco vai com a força máxima e prova que realmente não vai abandonar o brasileiro. Vai focar tanto no brasileiro, tanto também na Copa do Brasil. Portanto, esse é o lema de Rafael Paiva e toda a direção do Vasco da Gama. Peço para você deixar o like, porque apoia bastante o nosso canal. Nossa meta é alcançar 50 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral, beleza? Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto! E é nóis! Fui!